paz do Senhor, amados adolescentes. Deus abençoe a vida de cada um. Hoje iremos estudar nossa terceira lição, que tem como título Obediência e Adoração. E o texto bíblico se encontra em Mateus 15, do 1 ao 9, que diz assim: Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: Por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhe respondeu: Por que transgride vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra o teu pai e a tua mãe. E quem maldisser a seu pai ou a sua mãe será punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que podereis aproveitar de mim, esse jamais honrará o seu pai ou a sua mãe. E assim validaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: Este povo honra-me com lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. O texto em destaque diz assim: Deus disse: Este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. A adoração desse povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. Aqui no texto deixa bem claro que Deus requer de nós uma adoração verdadeira, uma adoração em espírito e em verdade. Que Deus ele deve ser adorado em todo o tempo. Por isso, não devemos restringir a nossa adoração somente nos cultos na igreja. E muito menos viver uma personagem que apresenta ser adorador e não é. Vocês sabiam, adolescentes, que no lar de vocês, na sua família, é um local especial para que Deus seja adorado? Nessa lição, iremos ver como isso é possível e ainda aprenderemos uma responsabilidade bastante valiosa com respeito à adoração a Deus, que é a obediência. Estudaremos 3 pontos. O primeiro ponto tem como título: O que os olhos não veem, Deus vê. O ser humano, ele se deixa muito iludir pelo que ouve, pelo que vê e pelo que toca. Mas Deus é aquele que conhece os pensamentos e som do coração. A boca, ela pode falar palavras bonitas, ter um discurso de acordo com a palavra de Deus, mas Deus é que conhece o que está dentro do coração do homem. Vamos estudar aqui a história de um casal chamado Ananias e Safira, que se encontra em Atos, capítulo 5, que diz assim: Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Mas, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendeste por quanto aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Aqui conta a história de um casal chamado Ananias e Safira, que eles tinham propriedades e eles resolveram vender essa propriedade e dar uma parte do valor para os apóstolos. Aí você deve estar perguntando: mas que mal há nisso? De acordo com os olhos humanos, nenhum. Mas Deus, ele conhece a intenção do coração.
E ele sabia que Ananias e Safira, eles eram movidos pelo desejo da vaidade. Aqui diz, Ananias e Safira mentiram sobre a oferta, insinuando estar doando tudo o que tinha para os apóstolos e a igreja. Não teria nenhum problema se eles tivessem vendido a propriedade e dissesse, vamos doar uma parte da venda da propriedade para a igreja e para os apóstolos. Nenhum problema em relação a isso. O problema que estava, e porque essa oferta foi rejeitada, Deus rejeitou essa oferta e eles morreram, foi devido que à mentira. Porque eles mentiram quanto o valor da oferta. Eles disseram que a oferta representava o valor total da venda das propriedades, sendo que não era real, era uma mentira. Deus, ele rejeita um coração segundo os desejos humanos. Então a gente tem que ficar muito atento em relação a isso. Uma pergunta para vocês, caros adolescentes. Vocês, como estão vivendo a vida de vocês? É uma vida verdadeira, uma vida de aparência, uma vida falsa? Deus, ele tem que ser... Nós temos que viver, de acordo com a vontade de Deus, uma vida verdadeira, de adoração ao Senhor. Como eu disse, Deus rejeita um coração segundo os desejos humanos. E para a nossa meditação, vamos ler aqui em Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao 32. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça. Antes se tornaram nulo em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, e culcando-se por sábio, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. E por haver desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pévidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. A gente possa meditar nesses versículos. O segundo ponto tem como título: quem ama obedece, e quem obedece adora a Deus. E o que é obedecer? Obedecer nada mais é do que se submeter à vontade de alguém ou estar sob o comando de alguém. Obedecer é uma decisão, e a decisão de obedecer é um ato de amor. Aqui em Atos, capítulo 14, versículo 15, diz assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. No Antigo Testamento, quando uma pessoa pecava contra Deus,
era comum oferecer sacrifício em troca do perdão. Diferente do que possamos imaginar, tal situação não alegrava o coração de Deus, pois no momento em que a gente decide se afastar de Deus, estamos dizendo para Ele que Ele não está mais na direção de nossas vidas, e sim nós mesmos. E é isso que queremos, abrir mão da vontade de Deus para fazer a nossa própria vontade. A Bíblia nos garante que Deus ordenou a sua vontade para que ela fosse obedecida. E quem obedece à vontade de Deus será feliz e nunca vai ser abandonado por Ele. Você quer ser feliz? Obedeça à vontade de Deus na sua vida. Caso você venha desobedecer a Deus, peça perdão, se arrependa, porque Deus ele enviou seu Filho Jesus para morrer por nós, para a remissão dos nossos pecados. Ore ao Senhor, peça perdão e volte aos pés do Senhor. O terceiro ponto tem como título: obedecer aos pais é obedecer a Deus. Em nossa família, devemos obedecer aos nossos pais. Afinal, esta foi uma analogia que o Senhor Deus utilizou para expressar o modo como Ele se relaciona conosco. Isso nos faz lembrar de uma pergunta que o profeta Samuel fez ao rei Saul. Ele perguntou: o que o Senhor Deus prefere? Ofertas de sacrifício ou obediência? É melhor a obediência. Vindo para nós aqui, muitas vezes os filhos preferem se sacrificar do que simplesmente obedecer aos pais. A Bíblia diz que não é possível viver uma vida de obediência a Deus e uma vida de desobediência aos pais. Porque na Bíblia diz que obedecer aos pais é justo, pois foi a eles que Deus confiou a tarefa de nos mostrar o caminho que devemos seguir. Por isso devemos entregar-lhes o comando de nossas vidas. Nossos pais já tiveram a nossa idade, a idade de vocês, a minha idade. Então eles têm mais experiência. Eles já viveram muitas situações que hoje a gente vive. Por isso é importante seguirmos os seus conselhos. E também Ele nos ama, nossos pais nos amam. E Ele quer o melhor para nós. E na Bíblia diz que o filho que honra o pai e a mãe, além dos seus dias serem acrescentados aqui na terra, serão dias de bênção. Os que verdadeiramente conhecem a Deus obedecem os seus mandamentos. E um dos mandamentos de Deus foi honrar pai e mãe. Em 1 João, capítulo 2, versículos 3 e 4, diz assim: ora, sabemos que o que temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Para concluir a nossa lição, eu vou ler aqui a conclusão, que diz assim: enquanto filhos, você é chamado a obedecer aos seus pais, mas Deus não deseja que a obediência seja um fardo, algo que cause desânimo. Ele nos ama e quer que tenhamos orientação para vivermos uma vida de paz e em verdade. Sua atitude para com seus pais será tida como para Deus, pois Ele é quem lhe ordena obedecer. Adolescentes, vocês querem viver uma vida de adoração a Deus? Comece obedecendo aos pais de vocês, sendo filhos exemplares em casa, porque é justo que Deus possa abençoar a vida de cada um.